Olá a todos. Escolhi a Casa do Despacho da Irmandade dos Clérigos para começar esta minha intervenção à volta do tema da Igreja, Casa do Despacho, Enfermaria, Torre dos Clérigos do Porto. E escolhi a Casa do Despacho e o Salão Nobre da Casa do Despacho, porque, mesmo atrás de mim, podemos ver dois belos quadros de duas figuras que tiveram um papel importante na cidade do Porto durante a primeira metade do século XVIII, mas que tiveram também, tanto um quanto o outro, um papel significativo naquilo que diz respeito a esta belíssima construção, este marco da cidade do Porto, este ex-libris da nossa cidade. E porquê é que refiro isso? Refiro porque do meu lado direito temos a figura de Dom Tomás de Almeida, bispo do Porto, nos princípios do século XVIII, e do outro lado temos a figura de Dom Frei José Maria da Fonseca e Évora, bispo do Porto, nomeado em 1739, que acabou por tomar posse em 1741 e chegou à cidade somente em 1743. Ora, é entre exatamente esta figura, Dom Tomás de Almeida, e a outra figura, que é Frei José Maria da Fonseca e Évora, que pretendo situar a iniciativa de se construir esta grande casa de Irmandade, esta com a respectiva Capela da Irmandade, com a Casa do Despacho e Enfermaria da mesma Irmandade de Clérigos, naturalmente, e depois o remate com a torre. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que Dom Tomás de Almeida era bispo do Porto, em 1716 é nomeado Patriarca de Lisboa, é o primeiro Patriarca de Lisboa, e entre Dom Tomás de Almeida e a chegada de Dom Frei José Maria da Fonseca e Évora, a cidade e a diocese foi dirigida por um cabido, à frente do qual vai estar a ilustre figura desta cidade, homem, membro de famílias nobres, de famílias importantes da cidade do Porto, e refiro-me concretamente a Dom Jerónimo de Távora e Noronha, Leme Cernais. E é este Dom Jerónimo de Távora e Noronha, Leme Cernais, que vai acabar por estar ligado, muito ligado, à criação de uma irmandade de clérigos pobres, irmandade que estava distribuída por outras três já existentes na cidade, mas a partir de 1707 a Irmandade dos Clérigos afirma sob o patrocínio de Nossa Senhora da Misericórdia, sob o patrocínio de São Pedro Advíncula e sob o patrocínio de São Filipe de Neri. São estas três instituições que, no fundo, acabam por dar origem à Irmandade dos Clérigos. Ora, a partir de 1716, a altura em que Dom Tomás de Almeida passa e sai da Diocese do Porto e passa a ocupar o lugar de Patriarca de Lisboa, sob a direção do Cabido, sob a direção do Deão do Cabido, que já referido, vão-se fazer e vão-se encetar grandes obras de reforma da Catedral Sé, em primeiro lugar, e depois a Irmandade, recentemente formada, acaba por tomar consciência que necessita de ter instalações próprias, deixar o edifício que ocupava, que era as instalações da Santa Casa da Misericórdia, na Rua das Flores, no Porto, e decidem avançar com a ideia de construir casa própria. E em 1725 tinha chegado ao Porto um artista oriundo da Toscânia, oriundo de San Giovanni Valdarno, oriundo de Itália, mas chega-nos a partir, vindo de Malta, mais propriamente de La Valeta, e artista esse que tinha como função única e simplesmente pintar em trompe-l'œil, em pintura de perspectiva,
uma parte importante das grandes reformas que o Cavido vinha a encetar desde algum tempo na Sé do Porto. Ora, é este artista que Dom Jerónimo de Távora e Noronha convida para apresentar um projeto para um novo edifício para a Irmandade dos Clérigos Pobres e implantá-lo em terreno cedido à Irmandade poucos anos antes, e é este artista que, com base no próprio terreno, e falo e refiro-me a Nicolau Nasoni, claro, que projeta este edifício, naturalmente, iniciando a partir de 1731 e depois de 1733-34, as obras iniciam-se, construído extramuros da cidade, e as obras vão decorrer praticamente até à chegada de Frei José Maria da Fonseca Évora. E é por isso que eu muitas vezes, quando visito este edifício com os meus alunos e com outras pessoas, amigos normalmente, raramente faço outra coisa a não ser com alunos, e é com alunos que sempre me preocupo visitar este complexo da Irmandade dos Clérigos, começo por dizer que estas duas janelas que estão entre as duas figuras, para mim representam as duas personagens fundamentais em todo este processo de construção deste que é hoje um dos mais importantes monumentos da cidade do Porto. Embora, e por isso é que eu digo que uma das janelas será o Nasoni, a outra será Dom Jerónimo de Távora e Noronha de Lemos Sernais, duas figuras fundamentais para percebermos tudo o que aqui está. Quando Dom Jerónimo de Távora e Noronha, em 1731, entrega a Nicolau Nasoni ao seu artista recém-chegado à cidade do Porto a responsabilidade de pensar num projeto para a capela da Irmandade dos Clérigos Pobres desta cidade, Nicolau Nasoni foi naturalmente servir-se da experiência e de toda a sua formação que tinha recebido em Itália, nomeadamente em Siena, nomeadamente em Bolonha, e da sua experiência também com os contactos que acabou por ter na sua passagem por Roma, onde vinham a ser encetadas imensas obras de renovação da cidade, todas elas dentro de um espírito já de cenário, dentro de um espírito daquilo que depois, mais tarde, viremos a chamar por barroco. Ora, Nicolau Nasoni, quando recebeu esse projeto, pensou naturalmente no que é que haveria de conceber para criar este espaço de apoio, espaço litúrgico, de apoio à Irmandade dos Clérigos Pobres. E não tínhamos dúvidas que, por detrás de todo o seu projeto, está aquilo que são as experiências vividas lá atrás, e está também o tentar trazer à cidade do Porto algo inovador. E esse algo inovador passa naturalmente pela primeira obra que ele projeta, que é a Igreja da Irmandade, e só mais tarde é que ele virá a avançar com a Casa do Despacho e depois com a Enfermaria / Hospital, e só muito mais tarde já com a solução de colocar uma torre bem atrás de todo o complexo arquitetónico já construído, e não uma torre ou duas torres, como seria a tradição portuguesa, na fachada, que nós sabemos ter sido o projeto inicial. O que é que Nasoni propôs para este espaço?
propôs algo inovador dentro da tradição portuguesa da arquitetura. A arquitetura de influência jesuítica da segunda metade do século XVI e que continua em parte durante o século XVII, e isso vê-se muito bem no Porto, por exemplo, quando olhamos ou quando visitamos a Igreja de São Bento da Vitória, quando visitamos a Igreja do Colégio de São Lourenço, quando visitamos a Igreja de São João Novo, essa seria a grande tradição da arquitetura portuguesa e também portuense, mas a arquitetura portuguesa também passava por solução de espaço organizado à maneira daquilo que ficou conhecido como box church, ou seja, uma caixa, e dentro dessa caixa instalavam-se depois todos os cenários necessários à liturgia, necessários ao culto da Igreja propriamente dito. Ora, Nasoni não vai seguir esse padrão. Nasoni vai inspirar-se na tradição italiana do século XVI, da tradição italiana do século XVII, nomeadamente na tradição das propostas que tinham sido apresentadas pelo grande arquiteto Borromini em Roma, e opta por um espaço elítico, dentro de soluções que se aproximam muito das concepções de espaço cultural das irmandades dos clérigos, e cria um espaço elítico, portanto, traz-nos uma solução completamente inovadora e que vai marcar muito a arquitetura portuguesa como exemplo quase único. Não é? Nós não vamos encontrar na arquitetura portuguesa do século XVIII nada semelhante, não é, a esta concepção espacial, nada semelhante àquilo que Nasoni trouxe à cidade do Porto, aquilo que Nasoni trouxe inovando as soluções da arquitetura do Porto. Ora, Nasoni, mais do que trazer essa novidade, Nasoni acrescentou-lhe toda a carga cenográfica que aqui dentro é bem sentida, quer ao nível da Capela Mor, por exemplo, criando um belíssimo retábulo à italiana, não é? E não um retábulo que segue as tradições da talha portuguesa do século XVIII e da primeira metade do século XVIII, não é? Recorre a outros materiais, recorre a outros vocabulários que se aproximam muito da tratadisca italiana do século XVII e depois também do século XVIII, e, no fundo, o que é que Nasoni aqui queria? Um teatro. Não é? Nasoni trouxe-nos a concepção teatral, a concepção cenográfica do barroco, e tudo isso é dado quer pela organização elítica do espaço, quer, essencialmente, pela concepção cenográfica e fantástica do retábulo mor, onde presidem as três evocações desta Irmandade. A Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia, aqui encarnada na figura que remata o retábulo de Nossa Senhora da Assunção, padroeira desta instituição, e depois a imagem de São Pietro, ou São Pedro Advíncola, e a imagem de São Filipe de Neri, no fundo, de todos os patronos da Irmandade dos Clérigos Pobres. É, sem dúvida, um exemplo extraordinário, não é? da arquitetura barroca do Porto, e que faz do Porto a cidade do barroco. Faz do Porto a cidade fantástica da cenografia e do grande impacto psicológico, não é? Que o barroco trouxe a todos aqueles que o contemplam. E é o Complexo dos Clérigos uma marca da cidade do Porto, é o Complexo dos Clérigos, sem dúvida, o ex-libris desta belíssima e muito nobre cidade do Porto.